Olá, boa noite, tudo bem? No Influenciadores de hoje, nós vamos receber um homem que tem a missão de combater a corrupção no estado do Ceará pelos próximos 2 anos. Ele é Antônio de Oliveira Lima, procurador do Ministério Público do Trabalho no estado do Ceará. E quem o conhece sabe bem porque ele é um influenciador. E ele conversa conosco daqui a pouco, aqui na TVC. O Influenciadores está de volta para conversar com um homem que, quando criança, ajudava o pai na roça, ajudava a escolher os melhores grãos de arroz e feijão. Ele nasceu no município cearense de Morada Nova. Hoje, aos 49 anos, é casado, pai de 2 filhos e é formado em Direito pela Universidade Federal do Ceará. É ainda vice-procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho no Ceará e ganhou, no fim de 2017, a missão de coordenar o Fórum Permanente de Combate à Corrupção no estado do Ceará. Ele é Antônio de Oliveira Lima. Tudo bem com o senhor? Seja bem-vindo ao Influenciadores. Obrigado, tudo bem. Procurador, esse é um desafio que o senhor recebeu, que o senhor ganhou ainda nos últimos dias de 2017. Sim, na verdade foi a reunião do Fórum Permanente de Combate à Corrupção do Estado do Ceará e para eleger o coordenador do fórum para o biênio 2018-2019. Então, nós tivemos essa confiança, vamos dizer assim, dos órgãos e entidades que integram o Fórum Permanente de Combate à Corrupção do Estado do Ceará, o FOCO. Agora, o que é esse fórum especificamente? Qual o trabalho que ele desempenha? É um trabalho de articulação dos órgãos de controle do Estado. Então, nós temos os órgãos do Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, os órgãos do Poder Judiciário, dos Tribunais de Contas, de controladorias, por exemplo, né, temos da CGU, a CGE, a Controladoria Geral do Estado, a Controladoria Geral da União, então, do município, os órgãos que são responsáveis pelo o chamado controle estatal, né? O controle de gasto, controles, né, de legalidades, como o Ministério Público que é responsável, né, o fiscal da lei, vamos dizer assim, e defensor da sociedade nessas questões. Então, esses órgãos se reúnem mensalmente para debater estratégias de atuação conjunta com o objetivo de combater a corrupção. Essa é a linha de articulação dos órgãos que estão responsáveis pelo combate à corrupção. Além dessa ação do Fórum Permanente, nós estamos desenvolvendo ações envolvendo toda a sociedade, a educação, os órgãos e entidades, uma ação estratégica de prevenção, que na verdade nós chamamos de prevenção primária à corrupção. Então nós estamos desenvolvendo um projeto com o objetivo de dar um jeito no jeitinho, né? Nós temos aquela velha história do jeitinho brasileiro, que tem 2 lados, né? O lado positivo, que é o lado que o brasileiro busca uma solução criativa para os problemas do dia a dia, mas temos o lado negativo, que é aquele quando essa solução, criativa ou não, ela envolve a enganação, ela envolve atos ilícitos gerais e muitas vezes atos que constituem crime, né? Como, por exemplo, a corrupção. Muitas vezes o jeitinho brasileiro implica atos de corrupção no dia a dia, por exemplo, como quando se oferece um dinheiro, se aceita um dinheiro, né, do guarda de trânsito, né, ou então pequenos atos do dia a dia como furar fila, né, no estacionamento, não observar as vagas reservadas para pessoa idosa com deficiência, no ônibus. Então, no dia a dia tem pequenos atos do cidadão que fogem, né, das questões éticas e morais, que diz respeito às regras éticas e morais, outros diz respeito às regras legais, administrativas, civis, e os mais graves chegam a desrespeitar a lei penal, né, constituem crimes. A corrupção é um desses atos, né, que começa muitas vezes com pequenos atos e deságua, né, e chega lá no final como atos graves. Enfim, aí a sociedade precisa perceber que os grandes atos de corrupção que hoje assustam o país, né, assusta toda a nação, que tem sido, né, por exemplo, manifestada através da Lava Jato e de outras grandes ações de investigação, elas começam no dia a dia, desde criança, né, na formação da personalidade. Então, nosso objetivo com essa linha de prevenção é buscar uma estratégia para ver se a gente dá um jeito nesse jeitinho, né? E esse jeitinho brasileiro tem jeito?
Como é que se explica, né, esse jeitinho brasileiro? Aonde, como ele nasce, procurador? Então, há muitas versões para isso, né? Há quem diga que nasce na origem do povo brasileiro, que, né, dos portugueses que chegaram aqui, da forma como chegaram. Mas aí você já tem mais de 500 anos essa história. Entretanto, tem uma coisa chamada assim, a natureza humana, né? Então, é claro que o homem vive em sociedade e ele precisa ter regras para disciplinar relações, né? Porque existem direitos individuais que muitas vezes conflitam com o direito coletivo. Sim, e aí a gente precisa pensar como que nós fomos ser educados desde cedo para pensar no coletivo. Né? Quando é que algumas pessoas conseguem isso com facilidade, outras têm muita dificuldade de pensar no coletivo, de agir coletivamente. Né? Então, muitas vezes, as pessoas acabam conflitando nas relações sociais porque põem os seus interesses individuais acima de tudo e vamos dizer na expressão popular, está pouco se lixando para os outros. Né? Certo? Então, quando isso acontece, e isso acontece de várias formas, mas tem formas em que isso acontece de modo grave, que chega aos pontos mais graves que nos assustam hoje. O que a gente quer debater dentro desse projeto de prevenção é que o combate à corrupção é um dever de todos, e ele começa em casa, ele começa na escola, ele começa na igreja, no sindicato, em todos os nossos espaços de convivência, na formação cidadã. Então, nós acreditamos que a melhor forma de combater a corrupção é preveni-la. Como tem um dito popular que diz assim, que a ocasião faz o ladrão, né? Então, que a gente não tenha essas ocasiões que façam ladrões, né? Ou seja, como é que a gente elimina, na expressão popular, como é que mata o mal pela raiz, né? Como é que a gente elimina essas situações que no dia a dia as pessoas têm como comum, como normal, mas que na verdade não tem nada de normal no momento em que ela causa um mal social. Ou seja, essas são as ações de prevenção primária, ou seja, prevenir antes mesmo do que remediar. Sim, sim, sim. Aí tem até na campanha nacional de prevenção, né, nós temos uma campanha chamada Todos Juntos contra a Corrupção, né, porque eu participo, além do Fórum Estadual, e de estar articulando no Estado do Ceará uma ação, né, em rede, através de uma grande rede de prevenção. Eu participo da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, né, pelo Ministério Público do Trabalho. Essa estratégia ela foi criada em 2003 e é formada pelos órgãos de controle em nível federal, principalmente, mas também tem níveis estaduais e municipais. Então, na Estratégia Nacional foi criada uma campanha chamada Todos Juntos contra a Corrupção, né, que é coordenado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, e pela CGU, a Controladoria Geral da União, envolvendo todos os órgãos, mas esses dois órgãos estão na coordenação dessa campanha, né? Inclusive com a possibilidade de adesão de órgãos, entidades, pessoas físicas. É só entrar no site ou procurar em buscador, Todos Juntos contra a Corrupção, que qualquer cidadão ou órgão, entidade pode participar. Então, nessa estratégia nacional, a gente tem 3 pilares na prevenção. Um é essa campanha, o outro é a disseminação de boas práticas, que faz-se um concurso para que as pessoas apresentem quais são as experiências que têm de prevenção da corrupção, e o outro pilar desse Plano Nacional de Prevenção é o fortalecimento da rede colaborativa, que seria o quê? A adesão de órgãos, entidades e pessoas interessadas em prevenir a corrupção para participar dessas ações, participar da campanha, fomentar. Então, assim, a rede colaborativa, que é a rede de parceiros, a divulgação e disseminação de boas práticas, seleção através dos projetos de prevenção e a campanha Todos Juntos contra a Corrupção. Procurador, o senhor considera que a operação, a famigerada Operação Lava Jato, pode ser considerada um divisor de águas nesse enfrentamento, nesse combate, digamos, nacional à corrupção? Eu gostaria que fosse esse divisor de águas, sim, e ele é extremamente importante. Entretanto, a gente percebe que mesmo depois, né, e já temos 3 anos dessa operação, sim. Mesmo depois dessa operação ter descoberto grandes, né, esquemas de corrupção, outros continuaram sendo praticados durante a própria operação. Então, eu diria o seguinte, quando a gente teve, por exemplo, a história dos anões do orçamento, né, todo mundo dizia assim, o Brasil está sendo passado a limpo. Né? Quando a gente teve o mensalão, todo mundo dizia, o Brasil está sendo passado a limpo.
Aí a gente teve a Lava Jato e todo mundo diz assim, o Brasil está sendo passado a limpo. Parece que tem muita sujeira, né? Porque ainda não está limpo, né? É verdade. Então é o seguinte, o que eu acho é que é mais um passo importante. Eu não sei se chega a ser um divisor de água, mas assim, dentro desse nosso histórico de evolução, de estratégia, de fortalecimento, é sem dúvida um passo importante nesse processo. Agora, não resolve o problema, porque primeiro nós sabemos que ele pega apenas um pouco, né, do todo, né? A operação pega apenas um pouco do todo, certo? Porque o todo que a gente multiplicar por municípios, por câmaras municipais, prefeituras, estados, ele é um volume gigantesco de atos de corrupção. E se a gente multiplicar pelos atos de corrupção que acontecem nas empresas, né, nas entidades da sociedade civil, nas entidades privadas, nos sindicatos, aí esse volume é bem maior. E quando nós multiplicamos pelos atos do dia a dia do cidadão comum, esse volume é ainda mais gigante. Então, como é que a gente vai resolver esse problema que se acumulou ao longo desses anos todos? Vamos dizer assim, desses 500 anos de história. Aí a gente volta para a história da prevenção. Eu não consigo ter bons gestores, bons políticos, né? Se eu não independentemente independente de partido, de qualquer coisa. Privada. Não, independente disso. Isso aí, porque, na verdade, assim, um partido não transforma um cidadão bom ou ruim, né? Assim, por si só, pela ser a sigla A ou B. Né? Antes disso, você traz valores. Né? Então, assim, são esses valores que a gente precisa construir. Eu sempre digo, para a gente ter bons gestores, bons políticos, a gente tem que ter bons homens e boas mulheres. E para a gente ter bons homens e boas mulheres, a gente tem que investir, começar desde o começo. Começar desde o começo é começar desde criança. Certo? Por isso que o trabalho de prevenção implica uma educação para a cidadania, uma educação para a formação de valores éticos, resistente às propostas de corrupção. Quando eu disse há pouco que a ocasião faz o ladrão, eu estava querendo dizer o seguinte, é muito fácil eu ser honesto quando eu não tenho a oportunidade de ser desonesto. Né? Somente quando eu sou testado numa oportunidade de ser desonesto, aí é que eu posso dizer assim, olha, esse é honesto porque ele teve a oportunidade de ser desonesto e não foi. Mas antes de ser testado, ou antes de ter as oportunidades, a gente não pode ter essa certeza. De modo que a nossa garantia é o seguinte, eu vou precisar formar cidadãos que não considerem importante para a sua felicidade o ter, mas principalmente o ser. Né? E aí é a formação de valores éticos, formação de valores morais. Só assim a gente terá uma sociedade resistente a esses atrativos que são os atos de corrupção, né? Porque geralmente eles geram dinheiro, poder, que é as motivações principais dessas condutas. Ou seja, a corrupção é sistêmica e quando a gente fala de área pública, independe de legislativo, executivo, judiciário. Não tem uma área que concentra mais corrupção, digamos assim, procurador? Eu vejo que no poder público, as áreas que concentram mais são aquelas que têm menos atos de controle. Né? Assim, o controle dos atos públicos ele é fundamental para prevenir. E ainda assim, com muitos controles que a gente tem, ele não tem sido suficiente. Mas como é que a gente faz? Por exemplo, um importante trabalho desenvolvido pelos tribunais de contas, certo? O Tribunal de Contas faz aquele atos de controle dos atos, no caso aqui a gente tinha o Tribunal de Contas do município, do Estado, agora virou tudo Tribunal de Contas do Estado. Então, assim, é um trabalho fundamental esse controle dos atos públicos através dos tribunais de contas, das controladorias, certo? E, claro, do trabalho do Ministério Público, que tanto na prevenção, mas principalmente na investigação de atos de corrupção. Certo? Então, não dá para a gente dizer o seguinte, olha, o poder X é mais corrupto que o outro. Né? O que é importante é que dentro desses órgãos existam sistemas de controles que facilitem a identificação de desvios de conduta. Né? Mas é importante também que todo funcionário, todo servidor daquele órgão seja também trabalhado sobre essa questão, porque muitas vezes as pessoas estão praticando atos de corrupção simples do dia a dia comum dentro das instituições. Vou te dar um exemplo. Agora, bem recente, né, assim, e é sempre recorrente no final de ano, a questão das cestinhas de Natal. Né? Assim, muita gente não vê problema nenhum nisso. Né? Diz o seguinte, mas isso é uma bobagem, isso é um agrado, entendeu? Assim, é um período festivo, natalino e tal. Bom, mas esses pequenos atos da relação privada no poder público, ele tem um objetivo para além, né, do objetivo do Natal, né, do objetivo cristão, certo? Ele tem o objetivo de uma aproximação,
de criar facilidades para uma relação, que depois começa dizendo assim, Celso, isso aqui é um jantar, né? É um presente de Natal, é uma lembrança no dia do aniversário, vai criando uma relação muito amistosa, e um dia eu digo assim, Celso, e aquele processo, como é que está? Né? Aí você vai me passar as informações e eu vou ter informações privilegiadas que a outra parte não tem. Então, essas questões são sempre importantes, você ter muito cuidado, né? E, como diz assim, fechar as possibilidades, as portas. Então, eu acho que é importante fazer esse trabalho também nos servidores da instituição, né? Porque eles têm um olhar, porque sempre quando tem pessoas que estão atentas às questões, ela percebe qualquer movimento, né? Qualquer ato estranho, certo? E aí ele pode atuar enquanto cidadão, né? Também levando ao conhecimento das autoridades competentes aquelas condutas que precisam ser corrigidas. Maravilha. Nós estamos conversando com o procurador do Ministério Público do Trabalho, Antônio de Oliveira Lima, e voltamos daqui a pouquinho, depois do intervalo, aqui na TVC.